Sempre que nós entramos em uma igreja e participamos do culto, no momento da oferta você ouve alguém falar a respeito de Malaquias capítulo 3, versículo 10. E na ocasião, sempre as pessoas fazem menção a 4 tipos de gafanhotos que eles associam a demônios, dizendo que Deus repreenderá o migrador, o cortador, o destruidor e o devorador. Seriam de fato esses gafanhotos representação de demônios? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Eu já quero pedir que você não saia daí, fica até o final, tá bom? Para a gente compreender a respeito desse assunto. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E se tratando de demônios, alguns usam esses textos para fazer alusão a ações malignas, a espíritos malignos, né? E a gente ouve às vezes coisas tão apelativas para que os presentes ali ofertem, dizimem, né? As pessoas vão tão a fundo nisso, tentando gerar uma certa comoção no coração de quem está ali, para que a pessoa possa contribuir. Ou seja, o interesse, às vezes, de quem está conduzindo aquilo, não é nem em si que o outro tenha um coração voluntário, mas que ele dê, independente de qualquer coisa. E a oferta ela não funciona dessa forma. O apóstolo Paulo ensinou que a oferta ela é algo voluntário conforme propôs o coração. E às vezes quem está estimulando as pessoas a ofertar não quer saber disso, quer saber da oferta. Tá? Essa é uma realidade, esse é um ponto que deve ser observado e é uma realidade. Se tratando dessa questão de demônios que agem na área financeira, como alguns dizem, né? Aí atribui aos demônios queimou o aparelho, um eletrodoméstico, que aconteceu um acidente, a pessoa adoeceu e eles atribuem aos demônios que estão fazendo aquilo porque a pessoa não dizimou e a pessoa não ofertou. Nós precisamos entender 3 contextos bíblicos, 3, para a gente poder falar a respeito dessa questão, se são ou não são demônios. Em primeiro lugar, o primeiro contexto é o contexto de Abraão, Isaque e Jacó. Eles dizimavam por livre e espontânea vontade. Não era mandamento, não era lei, não era nada ali naquela ocasião. Era apenas a voluntariedade deles por gratidão a Deus para dizimar e ofertar. Então, logo após esse período, que é o período chamado patriarcal, vem o período da lei, olhando dentro de uma visão dispensacionalista, tá? Vem o período da lei. E no período da lei, os dízimos e ofertas, eles são instituídos como lei, para que esses dízimos e ofertas viessem a alimentar os sacerdotes e os levitas. A oferta, a parte, a porção dos levitas e dos sacerdotes era por meio de dízimos e oferta. Por isso que Deus não deixou ali algo voluntário. Por quê? Porque se ficasse voluntário, o povo ia contribuir quando quisesse. E como Deus estabeleceu uma lei, era necessário que todo dia certo ali, aquela oferta estivesse entrando para que os sacerdotes e levitas que serviam ao Senhor, eles tivessem o seu suprimento. Então, essa é a questão da lei. Agora vem a questão do período da graça, tá? No período da graça, o dízimo e a oferta, ele também é agora voluntário, espontâneo, como ocorreu com Abraão, Isaque e Jacó e outros patriarcas e outros servos de Deus. Alguns dizem o seguinte: dízimos e oferta é especificamente para a tribo de Levi que coletava os dízimos e oferta. Vale ressaltar o seguinte, que a tribo de Levi coletava os dízimos e oferta no período da lei. O período anterior à lei não existia tribo de Levi. Então essa tribo de Levi só veio existir a partir de Jacó, que foi um dos filhos de Jacó chamado Levi. Então eu não posso dizer que o dízimo é especificamente para essa tribo. Ele foi para essa tribo como lei. A partir desse momento, o dízimo passou a ser algo fora do contexto da lei, tá? Apenas como forma de gratidão. No caso da igreja primitiva, os discípulos passaram a doar tudo aquilo que tinha. Já não havia essa questão do dízimo, mas sim doavam tudo que tinha. Eles se entregavam, o coração era voluntário. Então não havia esse ensinamento sistemático com relação a dízimos e às ofertas, tá? Embora haja em algumas cartas alusão à oferta e
e ajuda aos necessitados, todavia não há esse ensino sistemático como é feito nas igrejas nos dias atuais. E o dízimo ainda existe? Sim, porque existe povo de Deus, por isso que o dízimo existe. O povo de Deus existia antes da lei, então eles dizimavam. Durante a lei, dizimavam. Após a lei, ainda contribuem e dizimam. Isso não é errado dizimar, não é errado contribuir, não é errado ofertar. É errado quando isso passa a ser ensinado como lei. É errado quando isso passa a ser uma forma de manipulação para tirar aquilo que as pessoas têm. Ser grato a Deus e tirar 10% daquilo que você ganha para Deus não é errado. Agora, claro, existem pessoas que são contra isso. E você vê que aqueles mesmos que são contra isso, coloca o QR Code no cantinho da tela, coloca o número do Pix para receber contribuições. Mas quando se refere a dízimos e ofertas, as pessoas sim ficam com raiva, se entristecem. Por quê? A gente reconhece que de fato vieram muitos ladrões e salteadores e usaram os dízimos e oferta como um mecanismo para enriquecer, para poder obter lucro, renda, crescer financeiramente. Isso aí a gente reconhece. Porque compreenda uma coisa, onde houver ovelha, pode ter certeza que ali tem lobo. O único lugar que não terá lobo será no reino, tá? Mas aqui na terra, onde houver ovelha, lobo vai estar ali cercando o ambiente ou até mesmo dentro do ambiente com o microfone na mão, tá? Por isso que é importante a gente observar essas questões. Se tratando do migrador, cortador, destruidor e devorador, como muita gente disse, esses não eram demônios, como muitos apresentam. Dentro de uma mitologia judaica, isso pode ser observado como demônio, mas biblicamente, os textos em que eles são apresentados, no caso, Malaquias capítulo 3, versículo 11, que Deus diz que repreenderia o devorador, e o próprio livro de Joel, capítulo 1, no versículo 4, que fala dos 4 tipos de gafanhoto, como sendo o migrador, cortador, o destruidor e o devorador. Esses não são demônios apresentados ali, mas sim gafanhotos. Essa imagem que você está vendo agora é a imagem de um ataque de gafanhotos a uma lavoura. E esses gafanhotos, eles devoram tudo, acabam com tudo, deixam até os frutos, eles acabam. Ou seja, é uma ação assim destruidora de fato. As pessoas consideram isso como sendo um ataque demoníaco, né? E no Antigo Testamento não, eles viam isso como uma ação divina, uma permissão de Deus, porque eles estavam em desobediência à palavra de Deus, dedicados apenas à idolatria, à promiscuidade e tal, e à lavoura em si, e deixado os mandamentos de Deus de lado, né, a adoração de lado, e o Senhor permitia com que esses gafanhotos viessem e atacassem as lavouras, fazendo assim uma destruição na lavoura. E aí o Senhor, quando eles se humilhavam, repreendiam esses migradores, cortadores, devoradores, enfim, e a lavoura voltava novamente a ser restituída, restaurada, devolvida, né? Mas não tinha nada a ver com demônio, tá? Como muita gente diz. Esses são, claro, esses nomes de fato trazem um certo temor por se tratar de um nome amedrontador, né? Mas não tinha, no caso ali, influência demoníaca. Usa-se essa expressão demônios para que as pessoas sintam medo, temor e possam dizimar e ofertar, para ter as suas finanças protegidas por Deus. Aí se usa esses argumentos. Mas claro, o dízimo e a oferta deve ser algo que parte do coração e não de uma imposição de medo ou de pânico em alguém para que a pessoa possa fazer. Tá? Então fica bem claro que não tinha nada a ver com demônio, era apenas gafanhotos que atacavam as lavouras. Aí hoje é usado essas expressões de outras formas. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.